Domingo, dia 2 de julho, celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Iniciemos a meditação da liturgia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos meditar é de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditamos um instante este evangelho que acabamos de ouvir. Celebramos hoje com alegria a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, amigos de Deus que assumiram com amor radical o seguimento de Jesus Cristo, até a doação completa da própria vida. Em comunhão com o Papa Francisco, bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo, com os quais aprendemos a fidelidade e a autenticidade no testemunho cristão. Pescador da Galileia, Simão Pedro responde ao chamado de Jesus, que logo lhe dá o apelido de Cefas, rocha, pedra, e faz dele o responsável pelo grupo de discípulos e da igreja. Depois da ascensão de Jesus, Pedro assume a direção da comunidade em Jerusalém. É o primeiro a reconhecer a necessidade de abrir a igreja também para os não-judeus. Em Roma, sofre o martírio por volta do ano 64. De perseguidor dos cristãos, o apóstolo de Cristo, Paulo foi o primeiro grande missionário da igreja. Fez 4 grandes viagens apostólicas. Evangelizou principalmente os povos não-judeus. Fundou várias comunidades. Escreveu algumas cartas em temas teológicos profundos e orientações pastorais. Sofreu martírio em Roma no ano de 67. Pedro e Paulo são considerados pedras fundamentais da fé cristã. O Papa é o sucessor de Pedro. Aprendamos com Jesus e seguimos o exemplo dos santos mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós, sobre nossa família e nosso descanso dominical. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.